Pouco saber é coisa perigosa. Ou você bebe profundamente ou não prove da fonte da sabedoria. Essa frase é de Alexander Pope. E eu começo com ela exatamente para trazer na ideia de vocês o que é sabedoria de fato. Não da parte filosófica nem nada, mas vamos imaginar aqui. Imagine você entrando no cenário nesse universo do copywriting, né? E ter bebido não ter bebido profundamente dessa fonte de sabedoria que tem por trás do copy, né? Todas as suas análises e psicologias. Sem você compreender aquela psicologia do consumo, sem você entender a jornada do cliente, sem você conseguir compreender os conceitos de persuasão, aí você vai lá e se arrisca ali a criar algumas peças rasas e sem impacto e recebe alguns feedbacks negativos, e provavelmente serão muitos nesse caso, e ainda tenta argumentar que a sua peça ficou incrível e quem está errado é o contratante, sempre terceirizando a culpa no mercado, no contratante, que o mercado está saturado e algumas outras coisas. Hoje, nesse vídeo eu tô aqui para te mostrar que se você quiser ser de fato um copywriter indispensável nesse copyverso da loucura, né? Você não pode pular essas etapas. Você precisa evoluir de uma forma mais estruturada, e é exatamente esse conceito da taxonomia de Bloom que ensina como você galgar esses pedaços desde o aprendizado até a parte da criação de fato. Hoje a gente vai destrinchar esses conceitos, né? Essa estrutura hierárquica que esse cara fenomenal conseguiu desenvolver para a educação e o que isso está atrelado à vida do copywriter, né? Primeiro você precisa dominar os conceitos básicos de um nível básico que ele traz ali, que é você compreender e entender os fundamentos do copy, ou fundamentos da base de construção que você quer mandar galgar na sua profissão ali como um todo. Depois é a hora de você realmente começar a aplicar isso de uma forma mais operacional, né? É o nível operacional que ele traz ali dentro, que é onde vocês testa, pega aquele conhecimento pré-adquirido e testa as habilidades de uma forma realmente interessante, onde você vai replicar algumas coisas, né, modelos e tudo mais, e finalmente você chega ao momento de se tornar global, de se tornar indispensável, que é onde você é capaz de analisar criticamente os resultados e o desempenho de campanhas de peças e criar seus próprios frameworks ou seu método, né, que o mercado é muito cheio de método. Se você acha que pode simplesmente pegar e pegar um pouquinho de conhecimento ali dentro de algumas coisas no copyright e utilizar o GPT para você realmente criar alguma coisa absurda, você está completamente enganado. Você vai se manter ali como um copywriter dispensável, não indispensável, que é essa ideia. E o que eu vejo hoje é que muitos iniciantes estão pulando esses níveis, achando que eles estão se perdendo, na verdade, né? Pois eles não conseguem transformar esse fragmento de conhecimento em uma mensagem realmente poderosa, que é o que a gente vende por aqui. Então, assim, vou pedir para vocês me darem alguns minutos para trazer esse conceito para vocês. Acredito que não vai demorar tanto com essa etapa e aproveitar isso de uma forma que realmente vai te ajudar nesse mercado que uns dizem que está saturado, outros dizem que não, e eu sou dos que dizem que não. E provo isso por A mais B, que realmente não é o problema, não é mercado. É você que não sabe fazer copy. Meu nome é Eduardo Delamor e esse aqui é o Copyverso da Loucura. Primeiro eu vou te apresentar aqui a história de Benjamin Bloom. Esse cara fenomenal. O cara trouxe um conceito muito massa. Bloom ele foi um influente psicólogo, né, e educador norte-americano, que ele nasceu em fevereiro de 1913 em Lansford, Pensilvânia, e ele faleceu em 13 de setembro de 99 em Chicago, Illinois. Ele se formou na Universidade de Pensilvânia, né, Pennsylvania State, eu acho o nome, e ele obteve o doutorado em educação na Universidade de Chicago, onde ele viria trabalhar num futuro mais próximo ali dentro. O Bloom ele dedicou toda a sua carreira em entender e melhorar processos de ensino de aprendizagem, né, que foi essa construção de níveis que eu havia falado na introdução. Na década de 1950, ali em um período em que o ensino estava fortemente focado em memorização de conteúdos, ele percebeu uma necessidade do momento ali, né, de que precisava mudar essa estrutura. Precisava dar uma ajustada e não a gente ficar
pensando só em memorizar esses conteúdos. Ele queria ajudar que os educadores conseguissem definir e organizar os objetivos educacionais de forma de forma a promover níveis mais elevados de pensamentos críticos e criativos, de fato. O resultado desse trabalho, né, que Bloom teve lá atrás, foi a criação da taxonomia de objetivos educacionais, que ficou conhecida mais na frente com a taxonomia de Bloom, que eu sou apaixonado. Ele categorizou ali as habilidades cognitivas em níveis hierárquicos, começando com conhecimento básico, avançado para níveis mais complexos, como análise, síntese e avaliação. A motivação de Bloom naquela época era desenvolver essa taxonomia ali dentro a partir de uma crença do potencial humano. Ele acreditava que o ser humano tinha um potencial realmente interessante ali de evolução. Ele via a educação como um esforço para realizar esse potencial como um todo. Ele defendia muito que o ambiente, as estratégias de ensino adequado, né, praticamente todos os alunos poderiam aprender de maneira eficaz, independente das suas diferenças individuais. Que a gente sabe que uns alunos ali têm um probleminha, outro tem outro, outro tem outro. Hoje todo mundo é diagnosticado com medicamento. Na época não era assim, mas a gente já sabia, ele já tinha essa visão das dificuldades de memorização. Esse pensamento foi a base de um conceito também de Mastery Learning, que propõe a ideia de que todos os estudantes poderiam alcançar um nível de domínio com maestria, né? Chegar num nível mais pica das galáxias, aí, colocando dessa forma, Cíntia Chagas que me perdoe, que se fosse adaptado às suas necessidades e ritmos de aprendizado, eles iam conseguir chegar a esse nível de excelência, né? Trazendo um resumo bem rápido, Benjamin Bloom ele criou a taxonomia de Bloom para fornecer ferramentas práticas e sistemáticas que ajudassem professores ali a estabelecer objetivos de aprendizagem claros e progressivos para ajudar a estimular ali de forma bem interessante não apenas a memorização, mas a desenvolver habilidades cognitivas superiores, que são essenciais para um aprendizado mais profundo, né? Realmente você aprender. E aqui é a história de Bloom para introduzir todo esse processo, todo esse conceito. Então, assim, só para deixando destacado que a motivação do cara era desenvolver essa taxonomia e a partir da crença do potencial humano. Então, assim, toda essa pegada é toda voltada para melhorar o aprendizado como um todo. E quando ele pensou nisso, ele trouxe a concepção do domínio cognitivo. É bem interessante quando a gente pega para essa parte. Ele lá em 1950, junto com a sua equipe, né, eles observaram que o simples ato de memorizar fatos não era o suficiente para o aprendizado profundo. E que era preciso fomentar mais a habilidade, habilidade de pensamento, de forma que fossem, como é que se diz? Além de recolher só informações, mas você conseguir entender aquilo, você conseguir compreender, você conseguir aplicar aquilo de alguma forma. E ele foi desenvolver os níveis cognitivos aqui, que os originais trouxe essa pegada, que foi dividida no nível básico, né, que é o conhecimento, a habilidade de lembrar ou reconhecer fatos, termos, conceitos e respostas básicas sobre as coisas. É você lembrar daquele conceitozinho do conhecimento que ele trouxe lá atrás. E a compreensão, a capacidade de entender o significado do material, você poder explicá-lo ou até interpretá-lo de alguma forma. Afinal, você já recebeu o conhecimento e agora você vai compreender isso. Você vai conseguir entender o significado desse material. Você vai conseguir explicar. Você vai conseguir colocar isso para alguém. Contar para tua esposa, contar para teu amigo aquele aprendizado. É realmente o segundo nível. Depois ele trouxe ali no nível que entra a aplicação, né, o que a gente trouxe como operacional, a utilização do conceito para resolver problemas ou aplicar regras em situações novas. Depois que você entende, você tem um conhecimento, você adquire conhecimento e você consegue compreender, você de fato consegue agora trazer essa parte de aplicar isso de alguma forma. E até que você chegue nos níveis globais, né, que é o nível global é dividido nessas três partes, que depois que você já aplicou, depois que você já compreendeu, depois que você lembrou, vamos voltar no comecinho aqui, depois que você adquiriu o conhecimento, você lembrou dele, conseguiu entender, você vai para a parte da compreensão, que é a capacidade de explicar esse material para alguém, você já conseguiu aplicar e agora você é capaz de analisar isso. A habilidade de você dividir as informações em partes, identificar as relações entre elas, determinar causas
Isso aqui cabe muito com aquele último vídeo que a gente trouxe, né, que foi do ultra-aprendizado. E depois da análise você tem a parte da síntese, né, que é a capacidade de combinar esses elementos de forma mais criativa para formar um todo e, e propor soluções alternativas. E depois a avaliação, que é a habilidade de julgar o valor da eficácia das informações. Essa estrutura hierárquica ela foi pensada de modo que os alunos precisassem consolidar a base de conhecimento, que é os níveis inferiores ali que ele traz, para conseguir progredir e se engajar nos processos cognitivos mais complexos, que são os níveis superiores. Tipo, para você conseguir criar alguma coisa, você tem que passar por isso tudo, sabe? Você tem que entender o conceito, você tem que aprender o conceito, você tem que saber como que ele se aplica de alguma forma, você tem que ser capaz de destrinchar ele de vários pedaços para você conseguir fazer uma crítica minuciosa e depois você precisa sintetizar, que é juntar esses elementos de uma forma para criar um todo diferente e depois, de fato, você ser capaz de fazer uma nova construção. Aí teve um doidinho lá em 2001, um maluco que ele foi aluno do Bloom, ele trouxe a taxonomia, ela foi revisada por um grupo que foi liderado por Lauren Anderson, né, e David, o sobrenome do cara eu não sei pronunciar, é David Craft Rose, sei lá, alguma coisa assim, que eles trocaram os nomes de alguns níveis para torná-los mais verbais, essa que é a ideia. E eles foram alunos do cara, então eles tinham toda essa aplicação, eles reforçaram essa ideia de aprendizado. E depois de 2001, teve essa seguinte mudança, né? Que é o lembrar. Ele tirou a parte do conhecimento aqui e trocou para o lembrar, que é você recuperar informações previamente aprendidas ali sobre aquele conceito que você está colocando em jogo. Você entender, né, que é você demonstrar a compreensão das informações, por exemplo, explicando com as próprias palavras, como eu tinha trago lá em cima, não foge muito da ideia de Bloom, né? E a parte do aplicar, que é utilizar o conhecimento em situações novas e práticas, depois de fato analisar, que é a mesma coisa que a gente trouxe lá em cima, ao invés do sintetizar, né, ele colocou isso junto, o sintetizar e a análise, e trouxe a parte de avaliar, que é julgar ou criticar informações com base nos critérios ou padrões, ou seja, tomar decisões fundamentais. Fundamentadas. Qual que é a ideia? Você vai conseguir fazer uma crítica mais plausível daquilo que você realmente adquiriu nos livros mais inferiores do conceito. E por fim, a gente chega aqui na parte que eu acho bem interessante, é onde entra o copywriting, que é a parte da criação, que é gerar algo novo, combinando elementos ali de forma mais original e superar essa reestruturação do que já foi aprendido. E até aqui, esse é o conceito original de forma mais mastigada. A gente tem ali os níveis da parte psicológica, tem os níveis de afetividade, outras coisas que eu acho que não faz tanto sentido para essa ideia. Mas eu vou explicar agora por que esse conceito se aplica com o copywriting. E é isso que a gente consegue trazer. Quando você entende os conceitos da taxonomia de Bloom e a ideia de se tornar um copywriter indispensável, a gente começa a entrar num nível, a gente começa a entender os passos que você quer chegar, né? De onde você tem que sair até onde você precisa chegar de fato para construir alguma coisa realmente nova. E o primeiro passo é entender os conceitos que já existem, saber que cada fase da sua vida profissional precisa passar por esses níveis cognitivos. Então eu separei aqui de uma forma mais interessante, adaptando esses conceitos para o mundo do copy. Essa daqui foi uma ideia que surgiu a partir de uma aula, só para contextualizar, que eu tive em 2022 com o professor Gel Caravel, que ele trouxe ali os níveis de escrita e leitura, explicando essa ideia de como a taxonomia está ligada em todos os pontos da nossa vida, né? Eu tive contato com a taxonomia de Bloom, com esse professor maravilhoso, que eu tive a oportunidade de receber um treinamento dele, e eu gostei, eu levei isso para minha vida em todas as fases, tanto na parte de prospecção, tanto na parte de vendas, na parte de criação. Eu consegui enfiar isso na minha cabeça que para eu poder chegar e criar alguma coisa realmente fora da curva, alguma coisa realmente interessante, todo cliente que eu pego, toda aquela situação nova que a gente precisa construir está totalmente ligado com copywriting e a taxonomia de Bloom, porque nada mais é do que você entender o conhecimento, você receber esse conhecimento, entender como ele vai ser útil junto com o seu conhecimento prévio no copywriting, que é onde a gente fala que o copywriter ele precisa fazer uma pesquisa de mercado, precisa estudar o seu cliente, estudar a persona, aquela coisa do público, onde você quer construir aquilo lá, e você vai unir isso com o seu conhecimento prévio de copywriting. E se você não tem o conhecimento de copywriting,
copyright, o seu cliente vai vir com aquelas informações soltas e você não vai conseguir juntar esse processo. E aí é que tá. Onde eu acho muito interessante trazer esse conceito da taxonomia de Bloom. Então, assim, dentro do copyright, um nível básico, quando a gente faz essa ligação entre os pontos, ela entra com essa parte do conhecimento, né? O conhecimento... Quando você... Deixa eu tentar reestruturar aqui. Quando você está começando sua carreira, o primeiro passo é aprender os conceitos de copyright. Isso você já sabe. É fundamental você dominar os princípios básicos. Aquela coisa assim, você deveria saber sobre a psicologia do consumo, sobre a jornada do cliente, sobre persuasão, e isso corresponde exatamente ao nível básico, onde você recupera e compreende essas informações. Em algum momento você vai entender, quando você está estudando, você vai ver, caraca, eu fui pego naquele gatilho, nesse gatilho que eu aprendi aqui agora, na parte do consumo, num produto que eu comprei X. Lá atrás, quando eu era moleque, eu assistia muito a propaganda do Seninha, da sandália, da papete do Seninha. O que aquele conceito trazia pra mim? Qual que é essa jornada? E aí você começa a fazer esses pontos, você tá lembrando dessas coisas que você já tinha de forma prévia dentro de você. E aí, conforme você vai estudando, você vai ligando esses pontos. A compreensão, ela tá ainda no nível básico, com essa ideia de além de memorizar conceitos. Quando eu falo que você precisa demonstrar de fato que você entende o que esses conceitos significam. Você pode produzir algum conteúdo em algum fórum, alguma comunidade, você pode utilizar essa compreensão, né, mostrar essa compreensão quando você está numa reunião com o cliente, com a sua equipe, com a equipe na qual você participa, não importa, você precisa demonstrar esse entendimento. Quando a informação chega para ti, você vai mostrar que o copywriting se encaixa ali de N formas possíveis. E quando você consegue passar desses níveis, né, consegue chegar como é que se diz? A entender esse conceito, compreender esse conceito, explicar esse conceito para alguém dentro do mundo do copyright, você de fato está pronto para chegar no nível operacional, que é onde você vai aplicar, onde você vai colocar em prática aquilo que você já tem dentro, né? Bem lembrando aqui, assim, o operacional, ele começa depois que você é capaz de lembrar do conhecimento adquirido e entender de forma que seja capaz de explicar isso para alguém. Então, eu vou trazer até um conceito que eu tinha falado na introdução aqui. Se você pegar o vídeo do Ultra Aprendizado, por exemplo, eu vou até deixar a indicação no final. Se você ainda não assistiu, assista. No livro, o autor ele deixa muito claro que a prática é a marca registrada do ultraaprendizado. Isso porque a prática é aquilo que vai trazer, de fato, todo aquele estudo de forma que você consiga jogar isso para frente, gravando e aprendendo e estudando, praticando. É aquilo que na escolinha da Tia Teté, a professora de matemática falava com você sobre fórmulas, falava com você sobre você precisa exercitar, né, para poder, de fato, aprender. Se você não pratica, aquele conhecimento ele vai ficar adormecido e até, por fim, você vai simplesmente esquecer daquilo lá. E não é essa a ideia, né? O copyright a gente precisa lembrar de todas essas fases, porque senão as copies não ficam boas, os processos não ficam legais. E aí você pega o que você aprendeu e começa a aplicar. Você vai começar a escrever, vai fazer testes de copies, vai utilizar modelos, vai utilizar aqueles frameworks, igual aquele do Pastor que eu apresentei aqui. Frameworks que você aprendeu em livro, aprendeu em vídeos, aprendeu em aulas. Você vai começar a testar isso de forma que é um momento, que é esse momento que a sua carreira vai começar de fato a se mostrar útil na sua vida. Você está naquela fasezinha, naquela fase pleno, naquela fase júnior, né, onde você está aplicando aqueles conhecimentos. Isso é bem legal. Eu recomendo utilizar e estudar bastante frameworks, porque vai facilitar esse processo de aprendizado, até você conseguir, de fato, passar para o próximo nível, que é o global. Depois que você fez isso tudo bem feito, né, que foi o nível básico e o nível operacional, que é o mais interessante das partes inferiores ali de aprendizado, você vai chegar aqui agora no global, que é... Ficou faltando um pedaço aqui, mas dane-se. A gente vai no ao vivo mesmo, como se fosse ao vivo. Que é o nível global, é onde as coisas... É onde a paulada começa, sabe? Tudo começa ali no nível global.
É onde você, após praticar, após testar bastante todo aquele processo que você aprendeu, aí você realmente vai começar a ser capaz de fazer uma análise mais profunda dos conceitos. Depois de. É um momento onde você começa a analisar as peças criadas, você vai dividir elas em etapas, tipo. Por que esse framework funcionou? Por que ele não funcionou? Ah, eu peguei um copy aqui, pô, eu tô estudando o AIDA, eu vou ver o que é essa tensão, o que é essa parte de intenção, o que é isso, o que é aquilo nesse copy e tal. É onde você começa a desfragmentar e tentar trazer uma análise mais profunda dentro de uma campanha, para entender como é que ela funciona e como ela não funciona e tentar achar ali uns meios de melhorar essa questão. Na parte da avaliação, né, que seria o próximo nível, é onde você começa a julgar de forma crítica, aquela crítica bem positiva mesmo, as suas próprias copies ou as copies que você viu pela internet, com base nos critérios que você aprendeu do copyright. Então você vai ter mais clareza sobre a persuasão, sobre a adequação da audiência, você vai ter mais clareza sobre a jornada do cliente ali, quais são os processos que foram utilizados. Opa, essa campanha aqui está sendo interessante, esse anúncio parece que ele era para captação, mas acabaram jogando para um público errado, parece que ele era para isso e acabaram jogando para o público errado. Você vai começar a entender como de fato isso faz sentido. E ali ter métricas, né? Se for uma campanha sua, você vai ver, pô, a gente criou um anúncio aqui de captação, mas ele não foi tão bem. Você vai entender, de acordo com o gestor de tráfego ali, as métricas, o que você pode melhorar. A retenção do público estava até X minutos do vídeo, até X segundos, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode ajustar esse começo, esse gancho, como a gente pode ajustar o CTA, porque tá chegando no final, a galera tá fugindo. Então isso faz parte da análise do nível global que um copywriter indispensável precisa ter. Até que por fim ele chega na parte da criação, né? A criação é quando você pega toda essa base que você teve até agora e começa a construir os seus próprios frameworks, seus próprios modelos, sua própria forma de trabalhar. E aqui é onde você para de ficar replicando modelos e você começa a utilizar diversos modelinhos e construir o seu próprio. Talvez pegar essa estrutura do framework do Russell e aplicar aqui com o framework do Eugene de uma forma diferente um pouco do Russell, talvez levando para a área do Growth Marketing e talvez você levando para a área do Ray Edwards, talvez você jogando isso como o David Ogg fazia para construir uma big idea. Cara, é aqui que você começa a brincar com os conceitos. E aí, por que eu falo dessa forma? Eu vou explicar esse motivo, claro, desse conceito ser importante, mas a realidade é que o nível global ele é tudo isso daqui, ele é o básico adquirido, que você precisa adquirir e compreender os fundamentos. Ele é o operacional, onde vai ser colocar o conhecimento em prática até você de fato ser capaz de analisar, avaliar criticamente e a partir daí inovar criando seus próprios métodos. Essa abordagem ela tem ela é bem estruturada, né? Não só para facilitar o desenvolvimento progressivo de habilidades, que era a ideia do Bloom lá atrás, né? Mas também para que garante que o copywriter esteja preparado para criar suas peças persuasivas e diferenciadas do mercado, alinhada com a necessidade do cliente, de forma que você realmente consiga entender o seu conceito que está sendo recentemente adquirido sobre aquele mercado e aplicar junto com o seu conceito que foi previamente adquirido, que é o que você estudou, que é essa parte do copyright. Bacana? Até aqui, espero que tenha feito sentido. Depois, se não fizer, ficou com alguma dúvida de alguma situação, pode ir lá e jogar as perguntas aqui no comentário ou em qualquer outro local que você achar mais interessante para falar comigo. E aí, por que, para a gente finalizar aqui, eu quero trazer essa ideia, né? Por que o motivo... por que motivo esse conceito vai te tornar indispensável? É simples. Eu tenho visto muitos iniciantes pulando essas etapas na tentativa desesperada de utilizar a inteligência artificial para subir esses níveis cognitivos, pulando essas hierarquias sem aproveitar os níveis básicos primeiro. O que tem acontecido no mercado não é que o mercado está saturado, é que a gente está formando copywriters, está sendo criados copywriters ali dentro com base que eles pegam um pouco de conhecimento
jogam para dentro do GPT tentando aplicar aquilo que ele não é capaz de entender ainda, que ele não foi capaz de compreender os motivos da existência daquele framework ou daquele conceito, e depois eles recebem o GPT ali, o retorno da inteligência artificial, mas eles não conseguem analisar, eles não conseguem entender de fato o motivo, né, sintetizar aquilo lá, eles não conseguem desmembrar aquele copy que foi entregue e avaliar de uma forma mais crítica aquela copy. E aí eles falham em criar uma peça. Então, assim, a ideia é que você entenda o conceito da taxonomia de Bloom alinhada com o copyright, é que você consiga definir qual é o seu objetivo inicial, né? Entender aonde você está hoje, igual aquela questão do ultra-aprendizado, né? Você pegar aqueles conceitos de aprendizagem e entender o seu momento atual naquela habilidade e você conseguir juntar isso para você traçar um objetivo e falar, pô, eu tenho que aprender até aqui, para aprender até aqui eu preciso fazer isso, isso e isso, para que eu chegue lá e consiga pegar conhecimentos externos do mercado, conhecimentos diferentes, mas pelo menos eu preciso saber o que é de fato o copyright. E aí, se você recebe um nutricionista, se você recebe uma academia, se você recebe uma pessoa que fala de criação de filhos, se você recebe uma pessoa que fala, às vezes, num nicho de relacionamento, né, que eu já recebi isso da menina que tinha dificuldade de ficar com rapazes, né, não sabia se comunicar direito, e eu já vendi esse produto. É um produto bem interessante, inclusive eu fiquei bem... Bom, não sabia que existia isso aqui no Brasil e vendeu. Mas quando você pega essas coisas diferentes, você sabe que independente do conhecimento que você está aplicando, que você está pegando agora para trabalhar, você já tem de fato um conhecimento do copyright para poder associar isso, e não tem como fugir dessas etapas. Caso você tente fazer por si só, eu vou fugir, eu acho que não precisa porque a inteligência artificial vai fazer tudo para mim. Então, boa sorte e espero que você não reclame depois quando for substituído por profissionais muito melhores do que você. Essa que é a realidade. É isso, é um conceito rápido, levou um pouco mais do que eu esperava, porque eu realmente gosto de falar sobre essas coisas. Vou deixar aqui o link do Ultra Aprendizado no final do vídeo, caso você queira assistir novamente ou não assistiu e tentar alinhar os dois conceitos para o seu aprendizado. E até a próxima. Lógico, se vocês acharem que a gente merece continuar com esse canal, pode se inscrever aí no final e curtir, deixar algum comentário realmente interessante que eu vou responder todos como sempre faço. Beleza? Um forte abraço e bora, desgraça!